Olá, eu me chamo Bruno, sou professor de História aqui na cidade de Xanxerê. E por ser natural de Xanxerê, muitas coisas me fascinam. Muitas histórias que o povo conta. Essas histórias são contadas pelos meus avós, pelos meus pais, pelos meus amigos também. Essas histórias perpetuam pelo tempo e, claro, vira história e história. A emancipação da cidade de Xanxerê aconteceu em 1954 e muitas mudanças com certeza vieram. Uma delas era construções de estradas, do comércio e também de novas casas. Mas o que mais preocupava a elite local era a educação, principalmente das meninas. As meninas teriam que aprender a ser donas de lares, cuidar dos filhos, costurar, passar e também, é claro, cozinhar. Em 1953, foi solicitada a Casa de Formação para Meninas, para dar aula não só de ensino regular, mas também do curso de corte, costuras, música e também de datilografia. Em 1956, ocorreu a benção da pedra fundamental do Educandário Santa Maria Goretti, algo que vai impactar a cidade de Xanxerê na época. Como havia muita procura, o colégio foi se ampliando aos poucos, não apenas para meninas, mas também para meninos. Mas é claro, com a mesma rigidez de sempre. Rigidez essa que era no ensino regular, mas também como conviver com as pessoas no dia a dia. Anos mais tarde, o Brasil passou por um regime militar, período difícil, e a escola precisou mudar de nome. O presidente da época, Arthur da Costa e Silva. Então, claro, o colégio passou a se chamar Colégio Presidente Arthur da Costa e Silva. Uma escola teve nome de presidente de um regime militar. É óbvio que, aos poucos, o amor pelo Brasil precisava ser mostrado, não somente no dia a dia, como cantar o hino nacional, fazer juramento à bandeira, mas também os desfiles de 7 de setembro. E é nesse contexto que meninas vão desfilar pelas ruas de Xanxerê no dia 7 de setembro, o dia, é claro, da independência do Brasil. A independência do Brasil é comemorada em Brasília com grande brilho, com a sua juventude de olhos voltados para o futuro, vislumbrando horizontes cada vez mais amplos de libertação e de soberania da pátria. As Forças Armadas, defensoras da liberdade conquistada em séculos de lutas e sacrifícios humanos, desfilam pelas avenidas da capital da República, que é uma expressão do poder criador do povo e da civilização do Brasil. Há 146 anos de emancipação política, sucedem-se... 7 de setembro era tradicionalmente um dia absurdamente frio e tínhamos que desfilar com a meia branca, com a saia plissada e a camisetinha de manga curta. Somente muito mais tarde que nos foi permitido usar calças de agasalho, né? E a época se chamava abrigo, calças de abrigo. Lá na década de 80, 82, 83, até mais ou menos 87, nós tínhamos assim era um evento literalmente na escola, ensaiarmos a tal da marcha, né? Então ficávamos na educação física ensaiando distância e como se marchava, porque o Costa e Silva não podia fazer feio no desfile de 7 de setembro, né? Então, sim, participei de muitos desfiles de 7 de setembro como aluna e agora como professora também. Cada menina que entrava no Colégio Costa e Silva
ficava conhecida como freira, ou as famosas freiras. E isso rendeu muitas histórias para a escola. Muitas histórias essas que estão no imaginário do povo xanxerense, no imaginário daqueles que estudaram ou daqueles que não estudaram. Mas, é claro, a mitologia, as lendas, o medo de estar ali um dia de chuva, numa noite, vultos e até mesmo luzes se apagando. E tem uma das histórias que a gente se assustava muito, e para mim e para os colegas foi uma das histórias que mais assustaram, é o relato de uma professora, que ela estava dando aula num dia normal, né? E ela escutou uma batida na porta, e óbvio que ela pensou que era algum aluno, alguma brincadeira, alguma coisa. Ela foi, abriu a porta, não tinha ninguém. Voltou a dar aula. Quando passou mais um pouquinho, deu outra batida na porta. Ela foi de novo, olhou bem, deu uma fiscalizada maior e de novo não tinha ninguém. Voltou para a sala, continuou dando a aula e um tempo depois deu mais uma batida na porta. Nessa vez ela foi e ela conta que quando ela abriu a porta, ela viu de costas uma freira, o que parecia ser vestimenta de uma freira, viu só o vulto da freira indo. Nesse dia, então, dizem o pessoal que contou, que ela pegou os materiais e foi para casa, saiu assustada. E então, todos os alunos, o que mais tinha medo mesmo era dessa história que aconteceu com essa professora. Uma das histórias que mais intrigam a população e que não consta em nenhum documento e nem em fotografias são as famosas histórias dos túneis, que supostamente ligavam a Igreja Católica até o Costa e Silva ou o Costa e Silva até a Igreja Católica. Estudei no Costa e Silva no período de 2004, 2005 e 2006. Fiz a primeira, a segunda e a terceirão. Os alunos comentavam bastante entre si dessa lenda que tinha no Costa, principalmente naquela parte
inferior, lá onde que hoje é o EJA, que lá tinha túneis que interligavam o Costa com a igreja, né? Que ali, para quais fins eu não sei, mas era bastante comentado entre os alunos. Estudei no Costa e Silva nos anos 2005 até 2007, fiz o meu ensino médio lá. Durante essa época era muito forte assim, os comentários que a gente tinha entre nós, os grupos de amigos, principalmente nós que viemos de outros colégios, essas lendas existiam e foram passadas para nós como herança, vamos dizer assim, de quem estava lá dentro, né? Sobre os possíveis túneis que existiam entre a igreja e o colégio, né? A gente passou bastante tempo, dedicou bastante tempo da nossa época estudantil ali, procurando e tentando achar algumas informações, vestígios, procurando informações com quem já estavam lá dentro do colégio, pessoas mais antigas que nos ajudavam de certa forma, não negando, mas também não afirmando a existência, o que deixava a nossa criatividade trabalhar, né? E foi uma época bem bacana, porque era uma lenda muito forte mesmo, os rumores eram muito fortes ali dentro do colégio. Então, todo mundo que conviveu nessa época ouviu falar sobre esses túneis, sobre a usabilidade deles, para que serviriam, né, e tudo mais, na teoria. E foi bem divertido por isso, porque a gente usou nosso tempo para tentar achar uma veracidade na história. Infelizmente, não conseguimos, né, mas que ficou essa questão ficou no ar. Segundo os relatos, assim, os boatos que rolavam, os túneis serviriam como transporte, né, dos padres, enfim, do pessoal da igreja, das freiras, das irmãs, para a igreja e para o colégio. Alguns diziam que para as coisas não tão éticas, vamos dizer assim, da profissão, e outros diziam que mais pela questão da segurança, porque existia no começo uma certa caça às bruxas, assim, com relação à igreja. Mas a gente, como bons curiosos, gostamos sempre de pensar nas opções mais cabulosas, vamos dizer assim, né? Que alimentavam mais a nossa curiosidade, né? Mais a nossa vontade. A gente sempre comentava entre os alunos, né? A gente comentava e tal, mas de procurar não. Sempre quando a gente descia na parte inferior lá, a gente ficava de olho nas paredes para ver se via alguma coisa e tal, atrás da igreja, para ver se tinha algum vestígio. Mas também os alunos contavam, né, os colegas, que eles fecharam, né, esses túneis, né, depois de um ano lá em específico, que eu não sei dizer, foi fechado esses túneis. Olha, eu acredito que tinha alguma coisa lá no Costa, porque várias pessoas, amigos, contavam para nós que sentiam arrepios, ou escutavam coisas no corredor, algum tipo de barulho, alguma coisa assim, né? Era normal quando a gente estava na sala de aula, às vezes escutar alguma coisa estranha nos corredores e tal. Eu acredito que existiu alguma coisa lá, assim. Eu ver, não. Mas que nem comentei, colegas meus já relataram que viram coisas lá, luzes piscando e tal, portas fechando sozinha.
que mais encanta e talvez assusta são as histórias contadas. Essas histórias, muitas das vezes, sobrenaturais. Histórias essas de vultos, histórias de luzes se apagando. Não sabemos se é um fenômeno físico ou algo que aconteceu, mas algumas pessoas juram ter vivenciado essas histórias. Algumas histórias que vivemos aqui parecem ter saído de um filme. Mas sabe, nem tudo é sobre diversão ou aprendizado. Teve momentos em que as coisas saíram do controle e se tornaram assustadoras. Quando a gente ainda não tinha a biblioteca reformada, a gente ia para a biblioteca, tinha que ligar a luz para pegar, e a gente dizia, ó, tem freira caminhando por aí, né? Eu dizia, até eu chegar na luz dava uns 5, 6 metros, né? Mas eu sentia que tinha alguém caminhando, eu falava para meus alunos, mas como eu sou gente boa, eu sabia tranquilo, tá me protegendo, né? E aí não ficava com medo. Todas elas se arrepiavam. Eu contava isso, batia a porta, dava um barulhinho na sala, era um grito só, né? De medo né, disso. Então tinha muito isso, né? E um fato curioso foi um dia de uma apresentação, que né, o auditório do Costa era um lugar também bem assim, como ele fica com as luzes desligadas à noite, né? Até você entrar, ligar, tem aquelas salinhas, tinha piano antigo das freiras ali, né? Um lugar assim que aí, às vezes a gente dizia, ó, cuidado que o piano vai tocar sozinho, né? E um desses dias nós fizemos uma apresentação de teatro, de histórias infantis com as alunas, e uma aluna entrou numa bicicleta gritando, ha, 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 como fosse uma bruxa, mas ela entrou de repente, assim, com as luzes desligadas, né? Um silêncio. Aquilo foi um grito só dentro do auditório, né? Então, aí todo mundo achou que era a freira que estava chegando aí. E tinha também bastante dia que tinha o subterrâneo, que das freiras iam até a igreja, tinha as salinhas antes da reforma, que era tudo assoalho, então tinha as salinhas que eram embaixo, tinha um tampão, né? Que era um depósito, aí tinha toda aqui, então, várias histórias ali. Aí uns diziam até que tinha freira sido enterrada, e havia muitas histórias, né? Ao longo desses 70 anos, muitas histórias foram registradas através da fotografia. Sejam as festas juninas, as festas no pátio, futebol com os amigos, a professora dando aula e até mesmo, é claro, as formaturas. Sou filho de Nilo Munarete e Italina Munarete, a qual tem 10 filhos, veio residir em Xanxerê em 1950, 51, onde se aportou em Xanxerê. Meu pai trouxe para cá a famosa rádio, ou ele consertava rádios, ele arrumava rádio, ajudava a comunidade, e numa dessas situações, em vista de ele fazer muito trabalho de rádio e a comunidade necessitar de uma escola feminina em Xanxerê, a ideia partiu do meu pai de entrar em contato com as irmãs lá da congregação da Providência das Irmãs São José e trazer umas irmãs para ministrar em Xanxerê. E com a sociedade foi decidido, então, que o meu pai tinha rádio envolvido nesse
nesse trabalho todo de divulgação, de conhecimento com as pessoas, entrou em contato com a madre lá na Providência de São José, das Irmãs, e aí conseguiu com que ela viesse para Xanxerê. É claro que tudo esse trâmite de conversar com elas, falar com os bispos, conseguir que elas viessem, ministrar em Xanxerê, declinou um pouco de tempo. Foi descoberto, então, que seria interessante um local que foi feito atrás da igreja. A igreja não existia uma pequena igreja. E ali foi colocado, né, quando elas vieram. Inclusive, quando chegaram, houve uma festa muito grande, com foguetes, com passeatas na cidade, porque a necessidade de ter, naquela época, uma igreja, não, um colégio ligado a mulheres. O desenvolvimento das mulheres passava pela escola. E aí era importante isso. E o meu pai foi com a Kombi, foi buscar elas e trouxe elas para Xanxerê, né? E aí começou a história do Colégio Santa Maria Gorete, né? Lembramos ainda também que meu pai ajudou muito na construção, né? Inclusive naquela época tinha que se unir com valores, também ajudou, e o colégio está aí demonstrando o que é o colégio, foi feito pelas irmãs lá do Santa Maria Gorete, que era o nome que foi dado ao Colégio Costa e Silva hoje. Eu estudei lá em 1970, fiz o ginasial lá, né? Tenho meus professores amados, tive amigos, conheci pessoas, vi o colégio crescer, vi o colégio se modificar, e tenho pelo colégio, que chamam algum de Costinha, né? Um grande colégio e um grande amor, por ter meu pai ajudado a trazer, né? E por ter se estudado lá também. A história do Costa e Silva não é só marcado pelas lendas, mas também pelo processo de formação de muitos alunos que ali passaram. Ajudou, é claro, a formar muitas meninas e meninos. Foi a escola que abriu as portas para os primeiros professores e que continua educando as crianças e adolescentes de Xanxerê. É verdade que existem os túneis, como é que se fazia para passar pelos túneis? E a gente sabe que isso não existiu, né? Que foi uma condição que aconteceu na época para tentar macular a imagem que as freiras tinham. Então, para macular, para ofender, para denegrir a imagem das freiras, se inventou essa história de que existiam túneis e que elas se serviam desses túneis à noite para chegar até a igreja, até onde os padres estavam. Então foi, de fato, uma invenção. E eu já diria que é uma fake news da década de 50, 60. Né? Então não existem os túneis no Costa e Silva, não é verídico. Foi criada a primeira fake news na época, que é a famosa história que existe, né, que existiu e que existe um túnel que dá acesso do Costa e Silva até a Igreja Matriz. Mas esse túnel não existe. Isso alguém criou na época, tal, até uma forma de difamar, né, as irmãs na época, que ocorriam, enfim, né, encontros. Mas isso é mentira, é uma fake news lá já em 1968, por aí. Naquele momento, quando nós temos que pensar em 1950, 51, 52, onde a mulher era totalmente segregada, né? Quando começou a abrir as portas, pensando em a mulher ser professora, porque a ideia era a mulher ser professora, ou ela vivia em casa, ou ela seria professora. Né? Foi um passo importantíssimo para que a mulher xanxerense ganhasse projeções. E a gente vê em várias fotos a alegria das mulheres estudando, junto com as freiras que vieram, e a alegria de mostrar que Xanxerê tinha oportunidade para as mulheres. E isso foi muito importante,
porque muitas delas saíram e foram professoras e foram outras profissões, mas saíram daqui de Xanxerê através do Colégio Costinha em Xanxerê. A mensagem que eu deixo é acreditar que é possível melhorar a sua condição pessoal, profissional, a partir da educação. Que não existe melhor forma, mais correta, mais honesta do que estudando, construindo o próprio conhecimento, tendo uma profissão, independente de qual seja a profissão, e que essa profissão seja revertida em benefício para a sociedade. Que você possa fazer do teu progresso pessoal e profissional um retorno para a sociedade. Porque nós somos seres sociais, então eu não posso trabalhar só por mim. Então a mensagem que eu deixo para as futuras gerações, se é que eu posso dizer isso, é: invista em educação. Invista, vale cada momento que se perde investindo, melhor dizendo, no estudo, numa leitura, num exercício, porque o futuro vem e vem para absolvê-los também. O conhecimento hoje está aqui em questão de segundos, né? A informação. Então, assim, essa piazada tem ideias maravilhosas. Cabe aos professores, à escola, não só, aos pais também, é dever dos pais, mas cabe à escola, cabe aos professores escutar esse jovem, tá? E lapidar, organizar, lapidar essas ideias, essa voz, diríamos assim, desse jovem, tendo como objetivo o quê? Que ele veja que a educação seja uma ferramenta que vá possibilitá-lo se tornar um cidadão de bem, seja no aspecto familiar, seja no aspecto profissional, seja no aspecto social, enfim. A educação tem que ser entendida por esse jovem e daí então ele tem que levar a sério os seus estudos com responsabilidade, com compromisso, né? Para que esse período que ele passe na escola seja proveitoso e também seja um subsídio, sejam ferramentas para que ele melhore de vida, para que ele, eu sempre digo, seja um cidadão, uma cidadã de bem, benquisto na sua sociedade. A história do Colégio Costa e Silva, ou melhor, do Santa Maria Gorete, vai muito além dos vultos que percorrem seus corredores frios. Vai além das luzes que se acendem sozinhas, das freiras que talvez nunca tenham partido completamente. Porque a verdadeira essência deste colégio não está apenas nas histórias de assombração, mas sim nas pessoas que construíram tijolo por tijolo. Conhecimento por conhecimento. Aqui, dentro dessas paredes, se travaram batalhas silenciosas. O ensino, que um dia foi limitado às mulheres, se expandiu.
As freiras que um dia foram a alma da disciplina deram espaço a professores que assumiram a missão de formar gerações. Foram décadas de mudanças, adaptações e resistência. Porque o ensino, assim como a história, resiste. E o que é um colégio, senão um palco para o tempo? Tempo de aprendizado, tempo de crescimento, tempo de memórias que ecoam muito além das paredes. Ao longo desses anos, este colégio foi testemunha de sonhos que nasceram e de vidas que se transformaram. Professores, alunos, pais. Cada um deles é um fragmento deste legado que não se apaga. Mas a ironia do tempo nos mostra que a história sempre encontra um jeito de se repetir. No passado, a censura era imposta por regimes militares. Hoje, ela veste um novo uniforme, carrega um novo crachá e nos impede de acessar o próprio passado que tentamos resgatar. Fomos impedidos de filmar onde tudo aconteceu, como se isso pudesse apagar o que já está gravado na memória de tantos. Mas a história tem um jeito peculiar de sobreviver. Ela encontra novos caminhos, novas vozes, novas formas de ser contada, porque a memória, assim como o conhecimento, sempre encontra uma brecha para seguir em frente. E nós seguimos.
numa noite de inverno, onde os sinos batem, os alunos começam a ir embora, os professores se despedem, e sua única função é fechar as portas e desligar as luzes.